Oi, gente. Boa noite. Como estão todos? A galera tá entrando aí. Deixa eu esperar. Deixa eu tentar fixar aqui o assunto da nossa live, gente. Bom, hoje a gente está começando o nosso Evoluindo Juntos. A proposta é a gente trazer uma live toda semana, toda segunda-feira, com assuntos, com informações relevantes e que vão contribuir para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, tanto pessoal quanto parental, né? Como pais, mães, enfim. Minha primeira live sozinha, então espero que vocês tenham paciência com o meu nervosismo, mas vai dar tudo certo. O assunto de hoje vai ser sobre o uso consciente das telas na infância. É um assunto bem polêmico, então eu quero trazer para vocês que eu não estou aqui para ditar o que é certo, o que é errado, né? Eu vou ajudar vocês com informações já estudadas sobre o assunto, mas eu vim mesmo mais para trazer a minha experiência e a minha visão sobre isso, como eu lido com essa questão das telas na infância, né? Então, para a gente começar, não dá para a gente negar, né, que as telas, a tecnologia é um grande recurso nas nossas vidas, né? Não tem como negar isso. Então, quero que vocês imaginem comigo a seguinte situação. Você, mãe, tá lá com comida no fogão, uma pilha de roupa para dobrar. Você já tentou de tudo para distrair o teu filho, né? Já deu lá lápis de cor, papel, já deu livro, já pediu ajuda para ele e nada tá funcionando. E aí, no auge do teu desespero em conseguir dar conta das tarefas de casa e, né, suas obrigações diárias, você vai lá, liga a televisão ou dá o celular para a criança e, como um passe de mágica, você consegue alguns minutos de sossego e sem ouvir alguém gritando mãe, mãe, mãe o tempo todo, né? Eu sei como é isso que eu já passei. Mas nesse mesmo instante, vem na tua mente a recomendação lá do pediatra ou as informações, né, de uma matéria que você leu na internet sobre os malefícios do uso da tecnologia das telas na infância. E junto com isso vem a terrível culpa, a terrível sensação de estar sendo uma péssima mãe ou de estar fazendo algo de errado. Então, também sei como é isso, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que você, eu, a tua vizinha, aquela mãe super, master, top que você tem como referência, todos nós já usamos a tecnologia, as telas, como um recurso para ocupar nossos filhos. Seja em casa, seja num restaurante, seja na fila do supermercado, enfim. E por que eu quis começar falando sobre isso para vocês? Porque eu enxergo, né? Eu acho que a chave para o negócio funcionar e dar certo é o equilíbrio. A gente precisa fugir dos extremos. Então, né, não tem como a gente negar que a tecnologia faz parte das nossas vidas e os nossos filhos vivem nesse mesmo mundo. Não dá para fugir disso. Então, ao invés de ficar tentando fugir, viver nessa negação, né, proibir, enfim, a gente tem que olhar para o outro lado. Ensinar as nossas crianças como fazer o uso dessa ferramenta tão poderosa de uma forma saudável, de uma forma consciente. Então, acho que o nosso grande papel é esse, sabe? E tem, sim, muitos pontos positivos, né? A tecnologia nos traz muitas coisas positivas. Graças à tecnologia, a gente tem acesso à informação muito mais rápido. A gente pode utilizar hoje em dia para leitura. Tem aplicativos que ajudam a gente no desenvolvimento do raciocínio lógico, por exemplo. Tem desenhos e jogos que ensinam, sim, grandes habilidades e valores positivos de vida. Conecta as pessoas que estão longe. Então, principalmente nesse momento que a gente tem vivido hoje em dia, tem, sim, muitos pontos positivos. Porém,
sem o equilíbrio, como tudo na nossa vida, a lista de prejuízos acaba aumentando, né? Então, já é comprovado, várias pesquisas já comprovaram isso, que o uso excessivo de telas na infância é prejudicial e tem contribuído e muito para o aumento dos casos de obesidade infantil, problemas de miopia, problemas de sono que crianças e adolescentes têm tido, casos de agressividade e irritabilidade. Enfim, tem vários pontos negativos também se a gente não utilizar isso de uma forma consciente e equilibrada, tá? E aí, diante disso, né, diante desse cenário, desses índices tão preocupantes, a OMS estabeleceu uma recomendação, na verdade, do tempo máximo, do tempo limite recomendado para cada idade, para cada faixa etária. E quem nunca ouviu falar nisso, quem nunca viu essas recomendações da OMS, provavelmente vão se assustar com o que ela diz. Mas nessa recomendação, a OMS estipula que crianças até 2 anos não sejam expostas a nenhum tipo de tela. Pasmem. Eu sei que é extremamente difícil, mas a recomendação é que seja 0. Né? Eles têm motivos para isso, né? A criança até 2 anos, ela vive o sensorial. Então, para ela, o tocar, o cheirar, o ouvir, o sentir as coisas, contribui muito para que os neurônios cresçam e se conectem, né? E elas aprendem muito também com a interação do outro. E na frente das telas não há essa interação, né? Então, também já tem pesquisas que o uso exagerado para crianças tão pequenas, menores de 2 anos, contribui e pode provocar o atraso na fala, no desenvolvimento da fala, tá? Mesmo eu concordo que é extremamente difícil conseguir cumprir isso. E aí, até 2 anos, então, é 0. De 2 a 5 anos, a recomendação é que seja um máximo de 1 hora por dia. E acima de 5 anos, aumenta para 2 horas por dia. Lembrando que esse tempo deve ser fracionado, né? Não direto. Então, a criança tem que ter um intervalo ali. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com as telas. E a gente acabou apresentando, né? Aderindo a esse recurso aí, antes do tempo recomendado pela OMS, como eu acredito que a maioria das famílias, mas era algo bem esporádico. Eu sempre fui meio contra, assim, essa situação das crianças que ficam em frente, computador, celular, enfim. Mas o Luca acabou, sim, ele assistia desenho, mas era uma coisa bem esporádica, sabe? A gente utilizava geralmente quando a gente ia para algum restaurante que não tinha espaço kids. E vamos combinar, né, gente? Para criança ter que ficar lá sentada com um monte de adulto na mesa conversando, para ela aquilo não é nada atrativo, não é legal. Então, é um recurso muito bom, né, nessas horas. E, enfim, a gente utilizava, pouco mais utilizava. E com o tempo, a gente foi percebendo que isso foi se tornando cada vez mais necessário, sabe? Tanto para nós, como uma bengala mesmo, como o escape de todos os problemas, mas principalmente para ele. Eu comecei a perceber que o Luca realmente estava ficando viciado. E ele pedia isso o tempo todo. Ele não conseguia mais brincar sozinho. Se a gente estava ali entretendo ele com alguma coisa muito interessante, que geralmente é o ar livre, ele gosta de sair, de brincar fora, correr, jogar bola. Mas quando ele não estava fazendo isso, ele queria estar assistindo. Como ele começou a assistir o Mundo Bita, ele aprendeu a chamar desenho de Bita. Então, sempre que ele quer, ele fala, mãe, vamos assistir Bita, quero assistir Bita. E, enfim, isso começou a ficar muito recorrente e era o tempo todo. Quando eu buscava ele na escola, a primeira coisa que ele falava pra mim, quando me via, assim, a gente ia entrar no carro, mãe, vamos assistir Bita? Enfim, ele não conseguia fazer outra coisa sozinho, sem ficar pedindo isso o tempo todo. E aí eu vi que era hora de parar, sabe? Eu vi que estava ficando realmente excessivo.
ele estava ficando muito mais irritado, então sempre que quando a gente negava ou quando ele estava assistindo e era hora de desligar, ele ficava extremamente irritado. E eu percebia que isso estava atrapalhando. E aí a gente decidiu, né, agir e praticamente zeramos o uso de telas aqui em casa. Então, como ele passava, eu não digo zerar, porque ele passava o dia na creche, então lá eles tinham um momento de assistir. E quando ele chegava em casa, geralmente durante a semana ele nem via, ou se via era muito pouco, assim, 10 minutinhos. E aí no final de semana a gente conseguiu, assim, basicamente limitar ali 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, não passava disso. Mas aí veio a quarentena. veio, né, mudando tudo. E acredito que não só aqui em casa, mas acabou sendo o maior escape para nós. Então, até porque é muito aceitável isso, porque as demais opções estão limitadas, né? A gente sabe disso. Então, não tem como negar. E aí acabou aumentando o uso. De qualquer forma, a gente tem conseguido manter aí mais ou menos 1 hora e meia por dia. Exceto, né, fora algumas exceções, como hoje, por exemplo, que eu tô aqui com vocês e ele tá em frente à televisão, porque é a forma que eu conseguia nesse momento. Então, mas a gente conseguiu mudar isso a partir do momento que a gente viu que estava atrapalhando, que estava sendo excessivo, que não estava bem daquela forma. Então, a gente diminuiu, limitou o tempo. E também eu mudei a questão de... Antes ele assistia no celular. Hoje eu não deixo mais ele assistir no celular, ele só assiste na televisão. Ele ficava com o celular na mão e ele não tinha nem paciência para assistir um desenho inteiro. Ele ficava o tempo todo passando pro próximo desenho. Aquilo me irritava muito, assim, sabe? Então, ele não assiste mais no celular, ele assiste na televisão. A gente também nem deixa mais ele assistir pelo YouTube, porque tem muita propaganda... fica incentivando ali o consumismo infantil, enfim, a gente utiliza o Netflix Kids, né? A gente consegue ali programar os desenhos que ele gosta, né? De preferência dele e controlar isso. Então, é mais ou menos essa a nossa realidade aqui em casa quanto a isso. E o que eu quero dizer para vocês? Sobre como ter esse uso consciente das telas. Precisa de regras. Não tem jeito, precisa de regras. Eu acho que o primeiro ponto muito importante de ser estabelecido, de ser cuidado, é restringir o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso é muito importante. Já é comprovado também que a luz das telas, ela diminui a produção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono, né? Que faz a gente sentir sono. Além de que, vamos combinar, que deixa as crianças extremamente ligadas, enfim. Então, não tem como negar, atrapalha o sono, sim, e de diversas formas. Pode ser que a criança demora mais para pegar no sono, pode ser que a criança desperte mais durante a noite por conta disso. Pode ser que a criança não tenha um sono reparador onde ela consiga desligar e, enfim, ter o sono profundo necessário. Então, eu acho que a primeira regra importante de ser estabelecido é isso, sabe? Tentar restringir o uso das telas pelo menos 1 hora antes de dormir. E muitos pais não fazem isso e nem têm noção do quanto isso atrapalha, sabe? Às vezes a criança está na frente da televisão ou está com o celular na mão, está jogando, e aí, vamos desligar, vamos dormir. E aí quer que a criança durma em 5 minutos. Dificilmente vai dar certo isso, tá? A outra dica é limitar o tempo de uso. Então, quando eu falo isso, porque realmente tem famílias e tem crianças que têm um uso excessivo quanto a isso, sabe? Tem crianças, e não tô falando na quarentena, porque como eu disse, é um momento atípico, mas tem crianças que normalmente passam 10, 12 horas em frente às telas. Se não tá na frente da televisão, tá com o celular na mão, ou tá no tablet, no computador, enfim. E isso é muito prejudicial para a saúde, a gente precisa ter consciência disso, né? A criança, isso vai contribuir para o sedentarismo, consequentemente para uma obesidade,
vai atrapalhar a visão, atrapalha, diminui a criatividade da criança, porque a criança precisa sim do tédio, ela precisa, o ócio criativo, ele é benéfico e é necessário na vida das crianças. A gente tem que parar de pensar que a gente precisa estar estimulando elas ali o tempo todo, não precisa. E além de que as crianças precisam desenvolver outras habilidades que as telas não proporcionam, né? Como, por exemplo, as habilidades motoras, correr, pular, jogar. Então, precisa ter esse limite estabelecido. E a gente pode fazer isso através da rotina. Estabelecer uma rotina com a criança. Inclusive, é um assunto que eu quero trazer numa próxima live sobre a importância da rotina dentro de casa, né? A importância da rotina na vida das crianças. Enfim, mas é um outro assunto. Mas estabelecer essa questão de horário e de tempo, né? Quando e por quanto tempo a gente vai utilizar as telas. Então, estabeleça junto com o teu filho. O que é melhor? Então vamos assistir logo que acorda e depois do almoço. Ou vamos assistir no final da tarde. Enfim, veja que horário é melhor para a criança e para você, que não atrapalhe o restante da rotina. E estabeleça um limite de tempo. Se não for exatamente o que a OMS recomenda, ok. Mas algo que não seja absurdo, que não seja excessivo, tá? Equilíbrio, lembre do equilíbrio. Então, estabeleçam isso junto com a criança, estabeleça essa rotina, esse tempo de tela e façam os combinados. É uma ótima oportunidade para os combinados. Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, mas a gente foi lá, falou que era meia hora, quando eu desliguei a criança chorou, a criança berrou, enfim. Isso entra também um pouco na questão de conseguir alinhar as nossas expectativas. Tá? Então não pense que porque você falou que era meia hora, você vai lá e vai desligar e a criança vai sorrir para você e falar: "Ai, mamãe, obrigada por ter desligado". Não vai, gente. A criança vai estar frustrada. É uma coisa chata por ela fica lá o dia inteiro, entendeu? Então, não se preocupem se a criança não reagir da melhor forma possível, mas façam combinados. Aqui em casa o que tem funcionado muito, e isso é uma dica muito legal, principalmente para as crianças pequenas que ainda não têm muita noção de tempo. Então, não adianta você falar para ela, você vai ficar 15 minutos. Ela não sabe o que é 15 minutos, tá? Então, aqui o que a gente faz? A gente usa o despertador. Você pode usar o despertador do celular, ou você pode usar um timer, aqueles timer de cozinha, que ajuda a criança a controlar esse tempo também. Então, aqui, quando chega a hora de assistir, a gente coloca o despertador, ele já sabe, né? Quando tocar o despertador é a hora da gente desligar. Quando tá perto da hora de despertar, eu aviso ele: "Filho, só mais 5 minutos, só mais um pouquinho, vai tocar". Quando toca, e eu ajudo ele reforçando que ele mesmo fale. Então, quando toca, eu falo: "Filho, o que é isso?". Ele é o despertador. O que a gente tem que fazer? Ah, tem que desligar o Bita. Ah, então tá bom. Quem que vai desligar? Você ou a mamãe? Às vezes ele desliga, às vezes não. Às vezes ele desliga numa boa e vai fazer outra coisa. Às vezes ele chora, sabe? Mas é uma coisa assim que eu lido muito bem. E é uma questão que já é muito melhor do que antes. Porque antes, quando eu não utilizava essa estratégia, eu acabava sendo desrespeitosa com ele. E isso acabava gerando muito conflito também. Porque eu decidia o tempo que ele ia assistir ali. E aquilo estava na minha cabeça. Eu sabia que seria 15 minutos, 20 minutos, enfim. E eu chegava lá a hora que acabou e desligava, tá? Então, eu tava sendo desrespeitosa com ele. E aí, isso gerava muito conflito. Parecia que o mundo era o fim do mundo, sabe? A hora que desligava era o fim do mundo. Era aquele escândalo. Os vizinhos acho que pensavam que eu tava matando ele. Enfim. Então, depois que a gente começou a gente fez esse combinado, ele entendeu. E a gente sempre reforça: "Filho, ó, você vai assistir, mas você sabe que tem o tempo. A hora que tocar o despertador é a hora dele desligar". Então, a gente sempre reforça isso e tem funcionado muito, 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 muito bem aqui em casa. Eu passo isso para todo mundo porque ajuda mesmo a criança a estar nesse controle, né? De estar também controlando o tempo, de ter uma noção disso. Ela está participando do processo, do combinado, e ela está tendo previsibilidade daquilo. Isso passa segurança para a criança, sabe? Enfim, então, a rotina, né? Tentar diminuir, restringir o uso antes de dormir, estabelecer horário, estabelecer rotina, né? Quanto tempo por dia, que momento do dia, e
fazer os combinados, e essa questão do despertador, do timer, funciona muito, principalmente para as crianças pequenas, tá? Às vezes, como a criança não tem muita noção de tempo, às vezes, dependendo do desenho, você pode combinar com ela episódios. Você vai assistir 2 episódios de manhã e 2 episódios à tarde. Também funciona, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem que falar. Outra dica muito importante é: fiquem de olho no conteúdo. A gente precisa, sim, cuidar disso, tá? Precisa supervisionar. A gente sabe os perigos que tem na internet e é nossa responsabilidade cuidar disso, não é da criança, tá? Então, fica de olho no conteúdo que a criança está assistindo, se aquilo é compatível com a idade dela, se é compatível com o nível de compreensão dela, se o que está sendo ensinado naquele desenho ou naquele jogo está de acordo com os seus valores e com os seus princípios, né? Com os valores e princípios da sua família. Tudo isso é muito importante a gente cuidar, porque às vezes nossos filhos estão aprendendo coisas na internet que não foi a gente que ensinou e que são coisas totalmente contra o que a gente acredita saudável, correto, tá? E fora que tem muitas coisas que não é ainda para a idade da criança, não tá ali no nível de compreensão dela ainda e ela pode acabar entendendo de outra forma, aprendendo outras coisas prejudiciais. Então, precisa sim controlar, supervisionar, ficar de olho no que está sendo acessado, tá? A outra dica que eu sei que é difícil, mas assim, sempre que possível, assista junto com seu filho. Jogue junto com seu filho, sabe? Utilize essa ferramenta a seu favor. Faça isso um tempo de conexão entre vocês. Assistam um filme juntos, depois comentem sobre o filme, o que vocês acharam, a parte que mais gostaram. Enfim, usar isso a favor de vocês. Então, sempre que possível, esteja ali junto com o seu filho, tá? Assistindo junto, enfim, interagindo com ele. Outra coisa que eu acho muito relevante falar, porque eu sei que tem muitas famílias que têm esse costume já, de deixar a televisão ligada o tempo todo, de deixar a televisão como um som ambiente da casa. Gente, isso é totalmente desnecessário e prejudicial, não só para a criança, para todos, tá? Mas especialmente para a criança que está em desenvolvimento. Então, evite, se você tem esse hábito na tua casa, comece a mudar, sabe? Não tem necessidade disso, não fique com a TV ligada o tempo todo ali, você está fazendo outra coisa, mas a TV está ali, sabe? Como segundo plano e você está ouvindo. Além de que, por mais que pareça que a criança não está prestando atenção, ela está prestando atenção em tudo. Então, pode ser que esteja passando algum conteúdo de novela, de jornal, alguma coisa que seja inapropriado para a idade dela, tá? Então, evite esse hábito, não é um hábito legal e é possível mudar isso. Deixa eu pensar. Outra dica muito, 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 muito importante, que também eu sei que é bem difícil e eu falo isso por experiência própria. Seja o exemplo. É difícil, né? É difícil a gente ser o exemplo, mas é muito importante. Sabe, os combinados funcionam, mas para que eles funcionam, a sua criança precisa perceber que as telas também não é tão importante para você assim. Não adianta nada você ir lá restringir o tempo dela, mas você ficar o tempo todo na frente do computador ou na frente do celular, enfim. Então, ser o exemplo é muito importante nesse momento. Em todos os momentos, né, gente? Ser o exemplo é tudo aí. Mas sejam, tá? Principalmente nessa questão. Quando estiver junto, evite estar com o celular, evite estar com o computador, evite estar com a televisão ligada. Às vezes está brincando com a criança, mas a televisão está ali ligada, está com um olho na televisão, o outro na criança. Então, tentar ser o exemplo. Eu sei, né? Agora que eu tô vendo os comentários, gente, eu não tava nem lendo os comentários, tô bem perdidona aqui. Mas eu vi ali, a Evelyn falou que é difícil quando a gente trabalha, né, com as telas. Realmente, eu sei, né? Por isso que eu disse, eu sinto isso na pele. Então, eu percebo que às vezes eu fico muito no celular, muito ligada ali no celular, que eu tô criando conteúdo, tô respondendo mensagem, tô gravando coisa. Mas assim, é prejudicial, gente. A gente precisa ter em mente isso, tá? Então, ser o exemplo é uma grande dica aí, tá? Outro ponto é observar o seu filho.
observe o seu filho, conheça o seu filho. Lembra que eu falei que eu percebi quando estava passando dos limites? Eu percebi quando estava sendo prejudicial para o Luca, quando estava em excesso e não estava legal? Porque eu conheço ele. Então, é muito importante você observar o seu filho, os sinais dele, sabe? Você vai saber identificar os sinais quando estiver passando dos limites. Então, se teu filho tá muito quieto ou tá muito irritado, sabe? Teve uma mudança brusca ali de comportamento, ou se o rendimento escolar caiu muito, se ele tá tendo problema de sono, se ele tá tendo algum sinal de ansiedade, de depressão, é um sinal de alerta, tá? Então, fique de olho, pode ter a ver, sim, com as telas, com o uso excessivo. E aí é hora de olhar, às vezes, refazer as regras, a rotina, os limites, reestabelecer isso. E às vezes, em alguns casos, é necessário até a procura, a ajuda de algum profissional, tá? Então, tem situações de criança, de adolescente que já passou total dos limites e que não tem mais, só os pais não conseguem e precisa sim de ajuda profissional. Então, é muito importante que vocês observem seus filhos, prestem atenção. Se você perceber que ele começou a estar muito viciado, sabe? Tá muito dependente daquilo, só sabe falar naquilo, só sabe pedir aquilo. Presta atenção que é hora de cuidar, é hora de diminuir. E assim, eu falo isso como uma regra geral e é preciso a gente ter em mente também esse momento atípico que a gente está vivendo, tá? Nesse momento que a gente está vivendo em especial é uma exceção e sim, provavelmente as crianças vão pedir mais as telas. Isso não significa que, ela tá viciada, precisa de ajuda, nem sempre, tá? Por isso que a gente tem que cuidar para que não chegue nesse ponto. Mas sim, nesse momento ela vai pedir mais e vai ser um recurso mais utilizado, porque os demais recursos estão limitados. A gente não tem a possibilidade de sair com a criança para brincar, ela não pode brincar no parquinho, ela não pode ver os amigos, enfim. Então, tenham em mente que é um momento diferente que a gente está vivendo, tá? Diálogo. Diálogo é outra dica muito importante, principalmente com as crianças um pouquinho maiores ali, que tem um nível de compreensão melhor, sabe? Estabelecer uma relação de confiança com o seu filho. Isso é muito importante. Seja franco com ele, seja claro sobre os limites e as possibilidades da internet, da tecnologia. Explica por que você não permitiu certo conteúdo, explica que aquilo não é para a idade dele por tal e tal motivo, que aquilo não está de acordo com o que você deseja para ele, que aquilo pode prejudicar tal e tal fator na vida dele. Então, seja franco e converse com a criança. Estabelecer esse vínculo e essa relação mesmo de confiança e de segurança ajuda, principalmente no caso das crianças não quererem, por exemplo, não entenderem por que você proibiu certa coisa e querer ver escondido ou acessar quando estiver longe de você, no celular ou no computador do amiguinho. Então, ter essa relação de confiança é muito, muito, muito importante, tá? E por último, mas não menos importante, fiquem de olho, fiquem atentos como tem sido o tempo fora das telas. Lembra que eu falei do equilíbrio? Então, como que tem sido o tempo do seu filho fora das telas? Ele precisa de diversos tipos de atividade para um desenvolvimento saudável. Então, como que tem sido? A criança está tendo alguma atividade de movimento, alguma atividade de conexão com os pais, alguma atividade de... fugiu a palavra, de concentração. Então, tudo isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas e que contribuem para o desenvolvimento integral da criança, tá? E saudável. Então, equilibrado. Então, você precisa cuidar disso também. De nada adianta a criança, não fica no computador, mas só faz a mesma coisa o dia inteiro e não tá tendo coisas que desenvolva ela nos diversos aspectos, diversas áreas da vida. Então, fiquem atentos como é esse tempo fora das telas também. Como eu disse, o equilíbrio é a chave, tá? Então, se você sabe que teu filho faz outros tipos de atividades, teu filho tem momentos de conexão com você, não tá atrapalhando os estudos,
e ele tem esse tempo de lazer que não está sendo prejudicial, ótimo, tá? Mas a gente precisa sim cuidar, porque tem pontos negativos, pode ser prejudicial quando passa dos limites. Bom, eu acho que é isso, tá? Não sei se tem alguma pergunta, vou dar uma olhada aqui. Se tiverem alguma pergunta, por favor, me mandem. Deixa eu ver aqui os comentários. A Ká falou... Aqui, normalmente, as maiores birras são na hora de desligar a TV. Eu sei, Ká. Aqui também acontecia. Por isso que eu disse, essa dica de controlar o tempo, né? Fazer o combinado antes, estabelecer a rotina. Então, a criança já vai saber. Com o tempo, isso vira um hábito. Então, a criança vai saber que ela tem 2 momentos para assistir televisão. Antes do almoço e fim da tarde. Ou na hora que acorda e depois do almoço, enfim. Vai virando um hábito, e a criança ter essa previsibilidade ajuda a evitar essas birras, tá? Os combinados, a questão do despertador, de ajudar, né, de trazer a criança para esse controle do tempo também, e alinhar um pouquinho as nossas expectativas, né? Não esperar que a criança vai aceitar numa boa, porque ela tá lidando com a frustração, e a maioria das crianças ainda não sabem lidar com a frustração. Então, às vezes é o momento de você acolher, né? Acolher não significa ceder. Então, isso é muito importante. Quando a gente faz um combinado, cumpra esse combinado. Não adianta você falar pra ele, ó, a hora que tocar o despertador, a gente vai desligar. E aí, a hora que tocar o despertador, não, vamos ficar mais um pouquinho? Daí toca o despertador, não, vamos ficar mais um pouquinho? A criança vai entender que não tem regra. Ela vai entender que quando tocar o despertador, não necessariamente é a hora de desligar. Então, isso é muito importante, tá? Fez o combinado, cumpra com o combinado. Ajuda a criança a participar desse processo, tanto na hora de estabelecer os horários da rotina, quanto na hora de estar controlando esse tempo. Por isso que o timer é bem legal, porque a criança consegue ir visualizando aquilo. Mas, enfim, e aí, aquilo que eu falei, às vezes é inevitável, a criança vai sim ficar chateada, e aí é a hora de você acolher, de você validar o que ela tá sentindo, né? Filho, ó, eu entendo que você tá bem frustrado, porque a gente teve que desligar o desenho agora, mas é hora da gente tomar banho. Mas é hora da gente jantar. O tempo de desenho acabou. O que a gente combinou? E aí ajuda a criança a relembrar isso, acolha. Gente, outra dica importante, tinha esquecido de falar. Nessa rotina, sempre que possível, tentar colocar depois do tempo de tela, a próxima atividade, algo atrativo para ela também, sabe? Para que a hora que ela desligar, você consiga realmente redirecionar essa atenção da criança para algo que vai ser legal para ela, que vai ser atrativo e vai ser bacana, tá? Assunto extremamente necessário. Parabéns, Lária, que começamos a diminuir a energia por volta das 4 horas. Perfeito, perfeito, Zeca, é isso aí. Conseguir restringir mesmo esse tempo antes da hora de dormir faz total diferença no sono de todos da família, tá? Eu tô falando aqui sobre filhos, mas isso vale para nós adultos também. Aqui em casa, inclusive, isso é um grande impasse. Porque eu era acostumada, eu nunca tive televisão no quarto, eu era acostumada, nunca assistia assim, sabe, antes de dormir. E o meu querido esposo, que tá assistindo aí, ele tem o costume de dormir assistindo televisão. E aí a gente já tentou aí alguns combinados, precisamos rever isso, inclusive, né? A gente tinha combinado que um dia ele ia assistir, no dia seguinte ia estar desligado, porque me atrapalha para dormir, realmente atrapalha aquela luz, aquela claridade da televisão. Enfim, então é para todos, tá? Essa questão de restringir o tempo de uso antes de dormir. Telas são divididas em minutos por dia, um pouco de manhã, um pouco depois do almoço e uns minutos antes das 4 horas. Perfeito. Isso mesmo, tem que ser fracionado esse tempo. A frustração irá acontecer, mas os combinados são essenciais. É isso aí, Zeca, é o que eu disse. Alinhe suas expectativas. Não espere que você combinou meia hora e a criança vai desligar sorrindo pra você. Não, nem sempre vai ser assim. Pode ser que aconteça, mas nem sempre vai ser assim. É um hábito, tá? A gente tem que trabalhar isso na criança. Como lidar com as frustrações. Um outro assunto. A G falou, aqui em casa mostramos no relógio os ponteirinhos e ele ama e avisa. Isso, G. Legal. É a questão que eu falei também do despertador, né? A criança
ir controlando esse tempo, ter noção disso, porque às vezes a gente só fala e para criança é a mesma coisa que nada. A Evelyn falou que aqui rola horário, proibições de jogos que os amigos jogam. Sim, a gente precisa supervisionar isso, precisa colocar regras, precisa colocar limites. Então, se você não está de acordo com aquele jogo, se você não está de acordo com aquele desenho, enfim, com aquele programa, né? Quem é a autoridade na casa aí? É hora de olhar isso também, né? A Ká falou, o despertador tem ajudado a controlar o tempo aqui. Ah, legal, que bom que tem funcionado, Ká, fico feliz. Gente, acho que é isso. Não vi... a Aninha falou que o marido aqui também dorme com a TV ligada. É, isso aí, a gente vai ter que fazer uma outra live pra falar sobre os maridos agora, né? Como conseguir conciliar isso aí. Enfim, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. A Camila perguntou qual o tempo determinado por dia. Eu falei no comecinho da live, Cá, mas vou repetir aqui bem rapidinho. A OMS estabeleceu, ela recomenda um certo limite, que é de crianças até 2 anos, 0. Não deve ser exposta a nenhum tipo de tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. E acima de 5 anos, 2 horas por dia. Essa é a recomendação da OMS. Como eu disse, aqui em casa a gente não seguiu exatamente isso, mas sempre foi algo próximo. E é aquilo que eu disse, equilíbrio, gente. Equilíbrio, tá? Conseguir pelo menos algo próximo a essa recomendação. É algo viável para tua rotina também. Enfim. A Grace falou, Miguel ama desenho, mas também ama brincar com as coisas dele no quintal. É sempre bom reduzir. Isso mesmo. Mesma coisa, né? Equilíbrio. O que ele tem feito fora desse tempo das telas, né? Tem sido um tempo de qualidade. Parabéns pelo trabalho, Larissa, muito bom o seu conteúdo. Opa, muito obrigada, mãe solo, muito obrigada. Já excedi? A Grace, já excedi. Eu também, fica tranquila. Vou deixar salvo, tá? Cassiana, vou deixar salvo essa live pelo IGTV. Então, quem não conseguiu acompanhar, vocês disparem aí a live, vai ficar salva. Então, manda aí para o maior número de pessoas que puderem para ajudar a divulgar e para que essa informação chegue a mais pessoas. Enfim, gente, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, depois podem me mandar direct, a gente continua conversando. Quis trazer um pouquinho para vocês mesmo a minha experiência quanto a isso, algumas dicas, né, a minha vivência, o que eu acho em relação a isso e como eu lido com isso. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, segunda-feira que vem tem mais, tá bom? A gente vai definir ainda o tema e eu aviso vocês. Um beijo, boa noite, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Beijo, gente!